Olá, boa tarde, tudo bem? Na paz do Senhor Jesus Cristo, eu estou aqui em São Paulo e bastante frio. De manhã eu saí um pouquinho aqui pelo bairro Jardim Almenara, conheci outros bairros, saí andando, né? Aproveitando o tempo. E sabe o que é muito mais importante em nossa vida? É nós, na realidade, vivermos uma vida de influência espiritual para que outras pessoas elas possam ser transformadas através do nosso testemunho, através da nossa evangelização. Aqui quem vos fala é o pastor Nelson Andrade. Atualmente eu pertenço à Igreja Assembleia de Deus do Ipiranga, lá em Valparaíso, São Paulo. E estou aqui dizendo para você, vamos aproveitar o nosso tempo. O que significa na realidade aproveitar o tempo? Deixa eu ver algumas anotações aqui. Ok. Como nós devemos aproveitar o nosso tempo? Para aproveitar o nosso tempo, nós precisamos, na realidade, ter uma gestão dos nossos momentos, o que nós fazemos, como nós fazemos. Quem está aí? Maria Veres, tudo bem? Aproveitando o nosso tempo de uma forma toda especial. E uma boa gestão do nosso tempo é justamente nós sabermos aproveitar cada momento, cada instante, valorizando os pequenos momentos, valorizando as pessoas, levando as pessoas, na realidade, a terem uma significância muito grande, e nós devemos priorizar cada momento, cada instante, o tempo com Deus, mas primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como que essas demais coisas nos serão acrescentadas? Quando nós nos dedicamos ao Senhor, quando nós pedimos a Deus, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, muda as minhas estruturas, cura todas as minhas feridas. Sabe, quando Deus ele muda a nossa estrutura, quando Ele muda a nossa forma de ser, a nossa forma de nós estarmos no mundo, nós vamos ter condições para curar outras vidas, para curar outras pessoas. E Deus, Ele nos chamou para coisas melhores. Sabe, quais são as coisas melhores para as quais Deus nos chamou? Deus nos chamou para servi-lo. Servi-lo em primeiro lugar, servi-lo em primeiro plano. Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16 diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Segundo a Bíblia, na realidade, esse tempo aí é justamente a intervenção de Deus ao criar o planeta Terra, ao criar o ser humano. E no plano original de Deus, o homem ele foi formado para servir a Deus, para agradar a Deus, para estar diante da presença do Deus Todo-Poderoso, para aproveitar aqueles momentos lá no Jardim do Éden. Mas, infelizmente, o homem desobedeceu, o homem pecou. Contudo, após a queda, ele perdeu o direito à imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito. Portanto, nós não sabemos o dia da nossa partida, não sabemos o dia em que nós iremos deixar este mundo, e não temos realmente essa dimensão, ok? E nós observamos aí, esse passado do homem foi um passado muito triste, e trouxe um futuro, né? Trouxe uma dimensão temporal da vida terrena, percebendo assim que a sua existência é realmente passageira. Como a nossa existência é tão passageira neste mundo.
Hoje nós estamos aqui e depois não estamos. Não sabemos a hora da nossa partida. Portanto, como nós devemos aproveitar esse tempo? Aproveitando todos os bons momentos. Eu, por exemplo, gosto muito de passear e tenho sempre oportunidades, como eu estou tendo agora, e devo sim aproveitar essas boas oportunidades. Deus tem usado pessoas que me recebem, pessoas que me ajudam. Hoje eu estou viúvo e aproveitando ao máximo as oportunidades que Deus nos dá para que nós possamos ter uma vida um pouco melhor. E assim Deus criou o céu e a terra e tudo o que neles há, criou também o tempo com o objetivo de estabelecer ciclos para as suas obras criadas. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dias e noite, e sejam para eles sinal e para o tempo determinado para dias e anos. Gênesis capítulo 1 e o versículo 14. Na realidade, o tempo é o único bem que nós não podemos recuperar. Quando eu digo remindo, quando a Bíblia diz remindo o tempo, e quando eu falo aproveitar o tempo, é porque as oportunidades passam. E de repente aquela oportunidade que você teve naquele momento, eu vou deixar para depois. Não. Aproveite agora, aproveite o aqui e o agora. A vida é o aqui e agora, o passado já se foi. O futuro é complicado, nós não sabemos nada sobre o futuro. Qual é o tempo então? Este momento. Neste exato momento, né? 15 horas e 38 minutos. É este exato momento. Este momento que você tem que viver. E na atualidade, os dois grandes ladrões do nosso tempo têm sido realmente a internet. Segundo o relatório de 2818, Global Digital, o Brasil está entre os 3 países do mundo que a população passa, em média, mais de 9 horas do dia navegando na internet, sendo um dos 2 únicos países onde o tempo médio diário gasto nas redes sociais supera 3 horas e meia, portanto, bem acima da média mundial. Então, vocês observem, queridos, muitas pessoas, na realidade, usam a internet e desperdiçam o seu tempo com algumas coisas supérfluas. Eu tenho aproveitado fazendo estudos bíblicos, trazendo ensinamento, faço lives pelo Face, pelo TikTok. As pessoas elas têm sido alcançadas, pessoas têm sido curadas. É claro que eu também converso com os meus amigos, faço muitas amizades, aproveito bem esses momentos, mas quando nós colocamos em prioridade o reino de Deus e a sua justiça, buscamos adorar a Deus, louvar a Deus, nós vamos sim aproveitar o nosso tempo. Em que consiste a vida? Trabalhar, comer, dormir, passear, diversão, vestir bem quando pode, aproveitar, gente. Tem pessoas que não passam por esta vida, mas na realidade elas ficam tão presas, tão enclausuradas, que elas não têm essa oportunidade. E o salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmo 90, versículo 12. Será possível contar os dias? Entender que nossos dias são limitados, finitos, é conscientizar realmente o ser humano que ele deve aproveitar cada minuto, cada segundo. E saber fazer um planejamento para cada coisa ou para cada situação, separando também um tempo para passear. E tem pessoas tão ignorantes que falam assim: crente não pode passear, quem passeia é o diabo. Gente, por favor, vamos entender o que diz a palavra de Deus, vamos aproveitar aquilo que Deus nos deu, a natureza, as praias, os campos, o verde. Deus nos deu para que nós pudéssemos desfrutar, desses ambientes maravilhosos. Diante disso, nós podemos aproveitar o nosso tempo, em primeiro lugar, reservar um tempo para Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
você, na realidade, não ser uma pessoa fanática, mas saber aproveitar o teu tempo para Deus, tempo de adoração, tempo de louvor, de leitura da palavra de Deus. Portanto, indo por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a nossa missão. E, em segundo lugar, nós devemos cuidar da nossa família, dos nossos bens terrenos, das nossas negociações, tudo de maneira digna, de maneira nobre. E, em terceiro lugar, nós devemos cuidar do nosso tempo cuidando de nós. Deixa eu ver aí quem está aí. Solange Dias, que Deus te abençoe. José Cícero, que Deus te abençoe. Então vejam bem, devemos usar o tempo para cuidarmos de nós. O apóstolo Paulo, ele foi muito claro ao nos advertir, né? E o apóstolo Paulo adverte ao jovem pastor Timóteo a cuidar de si mesmo. Tem cuidado de ti mesmo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, parte A. E nós devemos ter em mente que nós devemos cuidar de nós, amar, nos amarmos. Se eu não tenho amor próprio, como eu vou amar outras pessoas? Deus, ele nos chamou, queridos, para que nós pudéssemos valorizar aquilo que ele nos deu. Por isso que nós temos um valor muito especial, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Então você pode então perceber que por isso há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor. Gente, nós temos um valor muito grande. Por isso que o Senhor Jesus, por isso que Deus, ele planejou a redenção da humanidade, enviando o seu Filho ao mundo, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso Deus enviou o seu Filho ao mundo, para resgatar o homem, para que nós saibamos aproveitar a vida, a pouca vida que nós temos aqui na terra, ok? Vale ressaltar que onde a comunicação é quebrada, o próximo passo é a construção da amizade. Por isso nós precisamos ter essa comunicação com Deus, essa comunicação com o nosso amigo e ter cuidado de nós, né, aproveitando cada oportunidade, cuidando da nossa saúde, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa língua, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós profetizamos, com aquilo que nós semeamos, porque aquilo que eu semear, eu irei colher. Se eu quero amor, eu devo colher, eu devo plantar a semente do amor. Mas se eu tenho um coração cheio de ódio, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou colher coisas que não realmente me trazem felicidade. Eu, durante toda a minha vida, eu tenho buscado fazer a vontade de Deus dentro das minhas limitações humanas. Eu tenho sido abençoado, Deus tem abençoado pessoas para me ajudar, para me acolher, para me dar apoio, porque eu já fiz isso. E agora também eu estou colhendo aquilo que eu plantei. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Lembrando da finitude desta vida e da iminente inexistência do amanhã, que nós possamos, durante o tempo que se chama hoje, vivermos com sabedoria o tempo que o Senhor nos tem presenteado. E este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Salmo 118, versículo 24. Este é o dia que o Senhor preparou.
Deus preparou para você um dia de louvor, de agradecimento, um feliz sábado. Que Deus abençoe a todos. Orem por mim, eu estarei orando por vocês. Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso. Como eu já disse, eu estou aqui na cidade de São Paulo. Tenho muitos amigos que me recebem, que me estão telefonando, que querem que eu vá até a casa deles, pessoas que eu conheço, que eu já tive uma amizade, eu tenho uma amizade maravilhosa. E é isso aí. Vamos aproveitar. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Uma feliz tarde de sábado, para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Beijos.